E, pelo som no telefone, parecia que um ataque estava acontecendo bem ali. Os animais de estimação são nossos melhores amigos ou apenas feras disfarçadas, esperando para se transformar em selvagens incontroláveis? Se a sua resposta for a primeira, essas histórias assustadoras de donos sendo atacados por seus fiéis companheiros podem mudar sua opinião. Brutalmente atacados dentro de suas próprias casas, esses amantes de animais jamais imaginaram onde sua paixão poderia levá-los. Junte-se a nós enquanto revelamos casos inacreditáveis de animais de estimação que comeram seus donos bem diante de todos. Número 18. O ataque do macaco. Macacos podem parecer adoráveis e divertidos, mas de tempos em tempos podem revelar um lado surpreendente. Nga Muhammad, um homem de 72 anos da Malásia, tinha uma ligação especial com seu macaco de estimação, que era mais do que apenas um companheiro. Eles trabalhavam em equipe. Nga cuidava das tarefas no chão, enquanto o macaco subia nas palmeiras para ajudá-lo a colher cocos. Em um desses dias rotineiros, Nga prometeu ao seu filho de 29 anos, Zacharia, que traria alguns cocos de volta para casa. Como de costume, ele mandou o macaco subir na árvore para buscá-los. Mas o que começou como um dia normal tomou um rumo sombrio. Sem qualquer aviso, o macaco atacou. Mordeu o braço de Nga, rompendo uma artéria, e tragicamente ele não resistiu. Preocupado com o sumiço do pai, Zacharia saiu para procurá-lo e encontrou o corpo do pai e o macaco agressivo, que quase o atacou também. Zacharia contou à imprensa local que a família havia comprado o macaco quando ele ainda era jovem, na esperança de que ele ajudasse a subir na palmeira atrás da casa para colher os cocos. Falando do Hospital Sultana Nurzaira, ele relembrou: "Eu estava em casa quando tudo aconteceu. Depois de um tempo, achei estranho porque tudo estava muito quieto. Não ouvia meu pai, nenhum coco caindo, e nem o som do macaco." Quando chegou ao local, Zacharia ficou horrorizado ao encontrar seu pai deitado, imóvel no chão, com o corpo frio e a mão direita sangrando. O macaco estava por perto. O homem que correu para ajudar, Moad Asman Moad Yosaf, de 36 anos, disse que ouviu gritos e foi até lá. Ao perceber que o idoso já havia falecido, ajudou Zacharia a voltar para casa. Depois, chamou o Departamento de Vida Selvagem e Parques Nacionais, que chegou para sedar e capturar o macaco. As autoridades decidiram reabilitar o animal e soltá-lo na natureza, encerrando um relacionamento que havia terminado de forma terrível. Número 17. A trágica história com o gato. Animais de estimação geralmente são fonte de conforto, mas também podem ser um lembrete trágico da solidão que algumas pessoas enfrentam. Janet Vial, uma mulher que passou a maior parte do tempo com seus queridos gatos e cães depois que seu marido a deixou, havia se isolado do mundo. Aos 56 anos, não tinha amigos por perto. Quando os vizinhos perceberam que sua caixa de correio estava se enchendo de correspondência não retirada, chamaram a polícia para uma verificação de bem-estar, temendo que algo estivesse errado. Dentro da casa, as autoridades encontraram uma cena de partir o coração. Vários animais, incluindo um gato e um cachorro, estavam mortos na cozinha e na sala de estar, embora alguns ainda estivessem vivos. Relatórios indicaram que os animais famintos, deixados sem comida por um longo período, haviam começado a comer sua dona em um ato desesperado para sobreviver. O oficial Dave Ivey descreveu a casa como sem ventilação por semanas, com o chão completamente coberto por pilhas de lixo. O tribunal foi informado de que Janet Vial levava uma vida reclusa e havia se afastado do marido. Ao registrar a causa da morte como natural, o legista Kit Wiseman observou: o policial acreditava que os animais estavam confinados a esses dois cômodos no andar de baixo por várias semanas, possivelmente meses. Janet havia falecido, provavelmente por causas naturais, mas seu corpo permaneceu sozinho por semanas, e seus gatos famintos, desesperados por comida, fizeram o impensável para sobreviver. Também foi confirmado que Janet não foi atacada pelos animais enquanto ainda estava viva. Número 16. O tigre no Harlem é uma história que parece boa demais, ou maluca demais, para ser verdade. Antoine Yates manteve um tigre siberiano bengala chamado Minha em seu apartamento no Harlem. Movido por seu amor por grandes felinos, Yates escolheu criar Minha em seu apartamento em um prédio alto, uma decisão que acabaria voltando para assombrá-lo. Literalmente. Em abril de 2000, Yates, um motorista de táxi de 31 anos que trabalhava meio período, fez uma compra ousada. Ele adquiriu um filhote híbrido de tigre siberiano bengala com apenas 8 semanas de idade do Birkat Hollow Animal Park em Racine, Minnesota. Os registros mostraram que o Birkat Hollow já havia vendido anteriormente a ele um filhote de leão, que Yates posteriormente realocou. Durante 5 anos, ele e seus animais viveram juntos no apartamento 5 e do Drew Hamilton Houses, um conjunto habitacional público. Durante esse tempo, Yates só saía do apartamento uma vez por dia, por cerca de 1 hora, para comprar comida. Quando Yates apareceu no pronto-socorro com ferimentos graves no braço em 2003, ele afirmou que tinha sido atacado por um pitbull.
No entanto, os médicos sabiam que os ferimentos eram sérios demais para terem sido causados por um cão comum. Descobriu-se que Mingo havia atacado depois que Yates tentou interromper uma briga entre o tigre e outro animal. Quando as autoridades chegaram ao apartamento de Yates, encontraram um Mingo tenso, rondando o local. Foi necessário o uso de tranquilizantes para remover o tigre com segurança do apartamento. Apesar do incidente, Yates insistiu que Mingo só havia reagido por medo. As autoridades transferiram Mingo para um santuário em Ohio, onde ele finalmente encontrou paz até sua morte natural. Anos depois. Em uma entrevista em 2020, Yates compartilhou que seu primeiro animal foi um filhote de leão chamado Jabba, que morreu ainda jovem. Depois de Jabba, ele comprou Mingo e outro filhote de leão, chamado Nemo, que veio por um preço mais baixo porque estava doente e não se esperava que vivesse muito. Na época, Yates também tinha um jacaré chamado Al, que ele havia adquirido legalmente em Nova Jersey. Diferente de donos de animais comuns, Yates se orgulhava de não domesticá-los, descrevendo-se como um sargento de treinamento focado em manter os instintos naturais dos bichos. Por suas ações, Yates cumpriu uma pena de 3 meses na Ilha Rickers por colocar outros em risco. Segundo o New York Times, atualmente ele vive na Pensilvânia com sua mãe. Número 15. A história de Scarface. O Pitbulls carrega uma fama de serem agressivos. Infelizmente, no caso de Scarface, essa reputação se mostrou tragicamente verdadeira. Brenda e Ismael Guerrero haviam resgatado Scarface e estavam comprometidos a ajudá-lo a se adaptar a uma nova vida. Mas um dia, quando Brenda tentou colocar um suéter nele e Scarface não gostou, o cachorro se transformou numa fera, fazendo jus ao nome feroz ao lançar um ataque brutal contra Brenda, lembrando a violência implacável de Tony Montana, do filme Scarface. Determinado e resistente, o cachorro lutou contra todas as tentativas de contê-lo. Ismael tentou desesperadamente afastá-lo de Brenda, mas não conseguiu. O filho deles, Antoine Harris, pegou uma faca e tentou parar o cão com golpes na cabeça, mas nem isso foi suficiente para detê-lo. Quando a polícia chegou, também teve dificuldade em conter o cachorro agressivo. O cachorro era bem agressivo, relatou o policial Eddie Durkin, da polícia de Tampa. O animal chegou até a resistir aos efeitos de um taser, conseguindo-se soltar dos dardos e continuando a lutar. Finalmente, o controle de animais interveio com um tranquilizante e uma arma de projétil não letal, beanbag, para conter o animal. Usando uma vara com laço, conseguiram finalmente prendê-lo com segurança. Brenda foi levada às pressas para o Hospital Geral de Tampa, com mordidas graves no braço, mas foi relatado que estava em condição estável. Não houve ainda informações oficiais sobre o destino do cão, mas uma coisa é certa, ele não será forçado a usar um suéter bonitinho tão cedo. Número 14. O instinto de sobrevivência de R. e Sally, uma dupla de pugs de Omaha, eram animais de estimação muito amados por seu dono, que vivia sozinho. Mas, depois que o dono deles tirou a própria vida tragicamente, os dois ficaram presos dentro da casa sem comida. Dias se transformaram em semanas e, em desespero, os dois pugs fizeram o que precisavam para sobreviver. Eles começaram a se alimentar do corpo do dono falecido. Quando vizinhos preocupados notaram o sumiço prolongado do homem, chamaram a polícia, que descobriu a cena de partir o coração. R. e Sally foram resgatados pelas autoridades e levados para a Nebraska Humane Society. Os pugs foram colocados para adoção, mas ninguém que conhecia a história queria adotá-los. Felizmente, um casal compassivo de Indiana os adotou, dando aos pugs a chance de recomeçarem um lar amoroso. A polícia também confirmou que R. e Sally são pugs perfeitamente dóceis, e só se alimentaram do antigo dono como último recurso para sobreviver. Número 13. A mordida da viúva negra Mark Vogel, um alemão de 30 anos, tinha um hobby em comum. Ele era fascinado por aracnídeos. Havia reunido mais de 200 aranhas e insetos, incluindo uma perigosa viúva negra. Durante anos, amigos e familiares de Mark o alertaram sobre seu hábito perigoso, mas ele era inflexível. Com o tempo, seus entes queridos se afastaram, e Mark ficou sozinho com seus animais perigosos, insistindo que eles não lhe causavam mal, até que, um dia, sua paixão se tornou fatal. Uma viúva negra mordeu Mark e, sem ninguém por perto para ajudá-lo, o veneno acabou tirando sua vida. Meses depois, os vizinhos alertaram as autoridades, que foram até sua casa. Lá dentro, encontraram seu corpo em decomposição, junto com seus inúmeros insetos e aranhas, que, em desespero, haviam começado a se alimentar dele. As aranhas foram posteriormente levadas para uma área de conservação, mas a notícia macabra deixou todos apavorados e perturbados. Em especial, os policiais que encontraram o corpo de Mark ficaram incrédulos com a cena. As aranhas estavam por todo o corpo dele, disse um porta-voz da polícia, descrevendo a cena perturbadora. Elas estavam saindo do nariz e da boca dele. Partes maiores de carne haviam sido arrancadas por lagartos e levadas de volta para as teias de tarântulas e outras aranhas grandes.
Devoradoras de pássaros. O policial pintou um retrato vívido do pequeno apartamento em Dortmund, na Alemanha, gaiolas e terrários abertos espalhados por todo o lugar, todos banhados por um brilho esverdeado e sinistro. Foi horrível, acrescentou o porta-voz. A polícia descreveu o apartamento de Mark como uma mistura perturbadora entre um jardim botânico e a sala de criação de borboletas do filme O Silêncio dos Inocentes. Número 12. A tragédia do chimpanzé Travis, o chimpanzé, era mais do que um animal de estimação para Sandra e Jerome Harold. Ele era tratado como parte da família, especialmente após a morte de Jerome. Sandra frequentemente ignorava o lado imprevisível de Travis. Mas tudo mudou em um único dia. Em 16 de fevereiro de 2009, por volta das 15h40, Travis lançou um ataque brutal contra a amiga de Sandra, Charla Nash, que na época tinha 55 anos. Tudo começou quando Travis, de alguma forma, saiu de casa com as chaves do carro de Sandra. Charla, querendo ajudar, foi até o local para tentar convencê-lo a voltar. Mas a situação tomou um rumo sombrio. Ver Charla segurando um boneco do Elmo, um de seus brinquedos favoritos, pareceu irritá-lo, e ele entrou em um estado de fúria aterrorizante. Embora Travis conhecesse Charla, que havia trabalhado com Sandra e Jerome no negócio de guinchos da família, o fato de ela estar com um novo penteado e um carro diferente pode tê-lo confundido ou deixado desconfortável. Para acalmá-lo, Sandra lhe deu chá misturado com Xanax. Travis também tomava medicação para a doença de Lyme. Ainda assim, nada disso conseguiu conter sua fúria. Conforme o ataque se intensificava, Sandra tentou desesperadamente intervir, atingindo Travis com uma pá e até esfaqueando-o com uma faca de açougueiro. Refletindo sobre o horror, ela mais tarde disse: para eu fazer algo assim, enfiar uma faca nele, foi como enfiar uma em mim mesma. Ela se lembrava de Travis se virando para ela, como em choque, como se perguntasse: mamãe, o que você fez? Nesse momento, Sandra pensou que Charla estivesse morta. Correu para o carro, trancou-se dentro e fez uma ligação desesperada para o 911. Os gritos de Travis podiam ser ouvidos ao fundo, mas o atendente inicialmente pensou que fosse uma brincadeira, até que Sandra gritou: ele está comendo ela. Os socorristas esperaram até que a polícia chegasse para controlar a situação. Quando os policiais chegaram, Travis avançou contra o veículo deles, tentando abrir a porta do passageiro trancada e quebrando o espelho lateral. Ele foi até o lado do motorista, conseguiu abrir a porta, e foi nesse momento que o oficial Frank Shefari disparou 4 tiros contra ele. Ferido, Travis recuou para dentro da casa, onde mais tarde foi encontrado morto ao lado de sua gaiola. Charla sobreviveu, mas seus ferimentos foram gravíssimos, levando a uma longa recuperação que incluiu um transplante de rosto. Hoje, Charla defende leis mais rígidas sobre a posse de animais exóticos. Número 11. O encontro mortal de Marius com Humphrey, o hipopótamo Marius Ellis, um major aposentado do exército, tinha um vínculo inquebrável com um hipopótamo chamado Humphrey, que ele havia criado desde jovem, apesar de inúmeros avisos sobre a natureza agressiva desses animais. O temperamento de Humphrey às vezes se manifestava. Mas Marius confiava completamente no seu hipopótamo domesticado. Infelizmente, um dia a agressividade de Humphrey explodiu sem aviso prévio. Ele arrastou Marius para um rio, ferindo-o fatalmente no processo. O corpo sem vida de Marius foi encontrado submerso no mesmo rio onde, anos antes, ele havia resgatado Humphrey durante uma enchente. Outra família havia acolhido Humphrey inicialmente, mas, quando ele ficou grande demais, Marius o adotou com 5 meses de idade. O jovem hipopótamo passou a fazer parte da rotina na vasta fazenda de 400 acres de Ellis, chegando até a aprender a nadar ao lado de humanos. Um ano antes do ataque, uma foto mostrava Marius montado nas costas do hipopótamo, falando carinhosamente sobre o vínculo único que tinham. Humphrey é como um filho para mim. Ele é como um humano, dizia ele. As pessoas não entendem. Acham que só dá para se conectar com pets como cães e gatos, mas eu tenho um relacionamento com o animal mais perigoso da África. Apesar do carinho de Marius por Humphrey. Sua esposa Louise, que trabalhava como farmacêutica, sempre manifestou preocupação. Já tinham ocorrido situações de risco antes. No início daquele ano, a mídia sul-africana noticiou que um homem de 52 anos e seu neto de 7 anos precisaram subir em uma árvore para se proteger depois que Humphrey os perseguiu enquanto andavam de canoa no rio. Marius precisou atrair o hipopótamo com uma maçã para que os paramédicos pudessem resgatar os dois. Humphrey também causava problemas na fazenda. Ele foi responsabilizado pela morte de bezerros que pertenciam ao sócio de Marius e frequentemente escapava de seu cercado, chegando a perseguir golfistas em um clube de golfe próximo. Número 10. O incidente mortal com o urso Kellyan Walds, uma amante de animais em todos os sentidos, tinha até um urso negro como animal de estimação. De acordo com relatos, o urso pertencia a seu marido, Michael Walds, que lidava com animais exóticos mesmo com a licença vencida. Embora o urso estivesse em uma jaula,
Em um dia fatídico, Kelly entrou para fazer a limpeza e foi atacada pelo animal na frente de vizinhos horrorizados. Kelly, de 37 anos, foi declarada morta no local, segundo Tim Conway, supervisor de informações e educação da Comissão de Caça da Pensilvânia. Michael Wallace havia deixado sua licença para manter e vender animais exóticos expirar em junho de 2008. O que Conway chamou de mera formalidade. Licenciado desde 1994, Wallace havia informado às autoridades, em 2007, que mantinha um leão, uma onça parda, uma onça preta, um tigre, um urso negro, um leopardo e 2 cervais em sua propriedade no município rural de Ross, localizado nas montanhas Poconos, a cerca de 30 km ao nordeste de Allentown. Naquele domingo fatídico, Kellyanne entrou na jaula de aço e concreto do urso, que media 4,5 por 4,5 metros, por volta das 17 horas. Ela tentou distrair o animal jogando uma pá de ração canina para um lado enquanto limpava o outro. Infelizmente, em algum momento durante esse processo, o urso se virou contra ela e a atacou. Posteriormente, o animal foi confiscado pelas autoridades. Número 9. O encontro fatal de Timothy Treadwell com o urso pardo. Timothy Treadwell era conhecido por sua dedicação incomum a viver ao lado de ursos pardos no Parque Nacional Katmai, no Alasca. Em 2003, ele e sua namorada Arnie Ugnard acamparam no parque para estudar os ursos de perto. Mas a história teve um desfecho trágico quando o urso atacou, não deixando sobreviventes. Por volta do meio-dia de domingo, 5 de outubro de 2003, Timothy Treadwell falou com um associado em Malibu, Califórnia, por telefone via satélite. Ele não mencionou nenhum problema com os ursos. No dia seguinte, 6 de outubro, Willie Fulton, um piloto de táxi aéreo de Kodiak, chegou ao acampamento para buscar o casal, mas encontrou a área abandonada, exceto por um urso, e contatou os guardas florestais locais. Os restos mortais mutilados do casal foram encontrados rapidamente após o início das buscas. A cabeça desfigurada de Treadwell, parte da coluna, o antebraço direito e a mão, ainda com o relógio de pulso, foram encontrados a pouca distância do acampamento. Os restos de Ugnard estavam próximos às barracas rasgadas e desabadas, parcialmente enterrados em um monte de galhos e terra. Um grande urso macho, identificado como Urso 141, que estava protegendo o acampamento, foi abatido pelos guardas durante a tentativa de resgate dos corpos. Um segundo urso adolescente também foi morto pouco tempo depois, ao investir contra os guardas. A necrópsia realizada no local no Urso 141 revelou partes de corpos humanos, como dedos e membros. O incidente, aterrorizante, chegou a ser parcialmente gravado, o que ajudou os investigadores a reconstruir o que pode ter acontecido com o casal. Na gravação, é possível ouvir Treadwell gritando por ajuda, mas, infelizmente, ninguém estava por perto. Número 7. O horror do lagarto monitor. A fascinação de Ronald Duff por répteis era intensa, especialmente por lagartos monitores, criaturas conhecidas por seu tamanho considerável e garras poderosas. Algumas espécies são até venenosas, e são caçadoras habilidosas, capazes de abater presas como cangurus. Amigos e familiares estavam preocupados com a decisão de F de manter esses lagartos em casa. Mas ele não se deixou influenciar. Após alguns dias sem contato, um vizinho preocupado pediu ao xerife que verificasse se estava tudo bem com F. Quando os policiais chegaram, ouviram sons estranhos vindos de dentro da casa, mas ninguém respondeu. Ao entrarem, se depararam com uma cena chocante. O corpo sem vida de F estava cercado por seus 7 lagartos monitores, que já haviam começado a se alimentar dele. Os investigadores acreditam que ele possa ter sofrido uma queda por doença ou ferimento próximo aos animais, o que os levou a aproveitarem a oportunidade para se alimentar. Número 6. A catástrofe da piton birmanesa. Animais exóticos podem trazer uma emoção única, mas às vezes vêm acompanhados de riscos fatais. Jaronar e Charles Darnell, um casal nos Estados Unidos, mantinham uma piton birmanesa albina, uma serpente não venenosa, mas de grande porte, com 2,4 metros de comprimento, ao contrário das cobras venenosas. As pitons matam por constrição, enrolando-se em torno da presa e apertando até sufocá-la. Essa cobra vivia em um recinto improvisado, mantido apenas por um edredom e alguns alfinetes de segurança, uma estrutura que logo se mostraria desastrosa. O estilo de vida desorganizado do casal, que incluía o uso de substâncias, pode ter contribuído para a negligência na contenção do animal. Em uma noite de 2009, a piton escapou e rastejou até o quarto da filha pequena do casal. Na manhã seguinte, Darnell encontrou a cobra enrolada perto da menina. Ele a golpeou furiosamente, mas a tragédia já havia acontecido. Ele contou aos delegados que acordou no meio da noite e encontrou a cobra no corredor. Então a devolveu ao aquário de 750 litros onde ela costumava ficar. Ele acreditava tê-la contido colocando-a dentro de um saco de lavanderia com um pequeno buraco e cobrindo o aquário com um edredom preso por alfinetes de segurança.
No entanto, Ar informou que a cobra já havia escapado do tanque e do saco de lavanderia 10 vezes nos 2 meses anteriores. E ela estava planejando fazer uma tampa com tranca para o aquário. A lei estadual da Flórida exige que donos de pitons as mantenham trancadas com segurança. Nenhum dos dois possuía permissão legal do Estado para manter o animal. Darnell disse que a cobra estava prestes a ser alimentada, mas ele não acreditava que ela quisesse comer a criança. Segundo o relatório do xerife, ele afirmou que esfaqueou a cobra tentando arrancar a menina de seu aperto, mas ela já estava morta. As autoridades posteriormente removeram a piton e a levaram para uma base da Força Aérea dos Estados Unidos para ser usada em exercícios de treinamento. Ar e Darnell foram considerados culpados e condenados a 12 anos de prisão por negligência criminosa. Há também relatos de que o casal, em um estado alterado por drogas, poderia até ter tentado se livrar da filha. Número 5. O ataque do Genu. O amor de Klaus Radin por animais exóticos incluía manter lhamas, emas, renas, avestruzes e até mesmo um filhote de Genu em sua propriedade. À medida que o Genu crescia, seus instintos selvagens naturais começaram a aflorar, especialmente durante a temporada de acasalamento, tornando-o cada vez mais imprevisível. Em 5 de dezembro de 2004, a esposa de Klaus começou a se preocupar quando ele não voltou após o almoço. Ao procurá-lo, ela se deparou com uma cena horrível. O corpo de Klaus estava gravemente ferido no celeiro, evidentemente atacado pelo Genu em um surto violento motivado por instintos de acasalamento. Ela rapidamente pegou o telefone e ligou para o 911. Os paramédicos chegaram rapidamente, mas os ferimentos de Klaus eram graves demais. Eles tentaram resgatá-lo, mas já era tarde. O legista relatou que o animal aparentemente investiu contra Klaus várias vezes antes de pisoteá-lo. A causa da morte foi determinada como trauma contuso no tórax e na cabeça. Segundo a polícia, os chifres do Genu, que normalmente crescem grandes e curvados, haviam sido cortados até ficarem apenas tocos. Número 4. A tragédia do casuar. O casuar, nativo do norte da Austrália e ilhas próximas, é frequentemente chamado de a ave mais perigosa do mundo devido às suas pernas fortes e garras afiadas como navalhas. Aos 75 anos, Marvin Ajos era conhecido como um criador dedicado de aves exóticas, incluindo casuares, emas e avestruzes, e chegou até a conseguir reproduzir casuares com sucesso nos Estados Unidos, um feito que lhe trazia grande orgulho. Um dia, Ajos tropeçou enquanto estava perto de um de seus casuares, assustando a ave. O casuar atacou, desferindo vários ferimentos profundos com suas garras. Embora Ajos tenha conseguido ligar para o 911, a ave bloqueou agressivamente os socorristas, atrasando o atendimento. Infelizmente, Ajos faleceu devido aos ferimentos, deixando sua namorada traumatizada. Pelo que entendi, o cavalheiro estava perto da ave e, em algum momento, caiu. Quando caiu, foi atacado, contou o vice-chefe Jeff Taylor ao jornal Gainesville Sun. Uma mulher na propriedade, que se identificou como companheira de Ajos, disse ao jornal que ele estava fazendo o que amava. Ajos sofreu ferimentos profundos por perfuração e cortes das garras afiadas do animal, que atingiram uma artéria principal em seu braço. De acordo com um laudo de autópsia recentemente divulgado, diagramas detalhando os ferimentos revelaram mais de uma dúzia de lacerações no rosto, pescoço, costas, abdômen, coxas, pernas e braço direito, incluindo danos significativos à artéria braquial, o principal vaso sanguíneo do braço superior. Após o ataque, o casuar foi vendido no leilão de gado da Costa do Golfo. Ajos não precisava de uma permissão para criar essas aves, nativas da Austrália, Nova Guiné e outras ilhas do Pacífico Sul. Mesmo após esse trágico incidente, a Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida não implementou novas regras ou restrições sobre a posse de casuares. Se os animais estiverem sendo usados para reprodução comercial, são considerados domésticos e não precisam de permissão, explicou a porta-voz da agência, Karen Parker. A permissão só seria necessária se esses animais interagissem com o público. Em uma gravação de áudio da ligação inicial para o 911, Ajos pode ser ouvido tentando fornecer seu endereço ao atendente enquanto implorava: "Você pode mandar uma ambulância? Por favor." Sua voz soava fraca e urgente. Infelizmente, essas foram as últimas palavras que Marvin Ajos pronunciou. Número 3. O encontro perigoso com um veado. Embora cervos muitas vezes sejam vistos como criaturas gentis, a experiência de Gerald Ruston com um cervo vermelho de 225 kg revelou o lado mais sombrio desses animais. Ruston estava alimentando o cervo quando, de repente, o enorme animal avançou sobre ele, pressionando-o contra uma cerca e causando ferimentos fatais com seus poderosos chifres. As equipes de resgate chegaram, mas não tiveram escolha a não ser abater o cervo para conseguir alcançar Ruston, que infelizmente não sobreviveu. Sabe-se que Ruston era obcecado por domesticar animais que não podiam ser domesticados. O falecido tinha o desejo de transformar sua casa em um zoológico. Além desse cervo, havia várias outras espécies na propriedade, incluindo cervos axis.
O cervo vermelho europeu tinha uma impressionante galhada e, segundo relatos, prendeu Rustan contra a cerca antes de perfurá-lo com os chifres e pisoteá-lo quando ele caiu no chão. Devido ao comportamento agressivo do animal, foi necessário abatê-lo antes que os delegados e os agentes do Departamento de Parques e Vida Selvagem do Texas pudessem entrar no cercado para retirar os restos mortais de Rustan. Ele foi declarado morto pouco depois. Número 2. Ataque do Wapiti. O residente australiano Pat MacDonald mantinha um Wapiti em sua propriedade, um cruzamento raro entre um cervo vermelho e um alce. Um dia, enquanto MacDonald o alimentava, sua família ouviu seus gritos. Correndo para fora, sua esposa o encontrou sendo atacado pelo animal agressivo. Um socorrista que estava por perto prestou assistência. Mas os ferimentos de MacDonald eram extensos. O Wapiti também precisou ser eliminado. Número 1. A crise do puma âmbar. Michelle Coates, residente do Texas, mantinha um puma como animal de estimação, apesar de não possuir as autorizações e vacinas necessárias. O puma, preso em uma jaula apertada, tornou-se cada vez mais agressivo. Tragicamente, um dia o sobrinho de Amber se aproximou demais da jaula, e o puma atacou, causando graves ferimentos no rosto. Felizmente, ele sobreviveu ao ataque. As autoridades acabaram removendo o puma, citando a falha de Amber em cumprir os padrões de segurança para a posse de animais exóticos. Obrigado por assistir. E nos vemos no próximo vídeo.